Bom, pessoal, esse capítulo, que é o capítulo 7, Grandezas e Legislação, Critérios, Normas para Avaliação do Ruído, tá? É um capítulo que tenta apresentar para nós aqui, né, um pouquinho de como deve ser feito a medição do ruído, tá? Então, vocês já fizeram uma avaliação das normas, né, da NBR 10151, né? É a medição e avaliação do nível de pressão sonora, né, para áreas habitadas, tá? Aplicação e uso, acho que era isso que era o nome da norma, né? E vocês viram que lá existem alguns critérios, algumas regras que devem ser levadas em conta para fazer a avaliação do ruído em áreas habitadas. E tem outras normas, muitas outras normas, que também tratam de outros assuntos, tá? Então, essa reação que as pessoas têm com o ruído, né, depende de muitos fatores, como a audibilidade, a tonalidade, né, características do espectro de frequência, a hora da ocorrência, duração e outros fatores, né? Esse ruído que incomoda muito a gente sempre, né, ele depende de vários fatores, tá? Geralmente, né, há uma diferença entre, por exemplo, ruídos. Nós podemos ter o mesmo ruído durante o dia e a mesma pressão sonora durante a noite, e a gente sabe que a mesma intensidade de pressão sonora durante a noite, e a gente sabe que, dependendo do momento, esse ruído perturba mais a gente ou menos, né? Então, como isso é realizado, tá? Então, aqui no livro, ele coloca aqui muita coisa sobre a medição sobre esse ruído, né? O ruído estacionário e não estacionário, né? O ruído estacionário que está tratando o livro é aquele ruído que não muda ao longo do tempo, né? Imagine que eu tenho uma máquina e essa máquina está trabalhando ali, produzindo sempre o mesmo nível de ruído. Não há uma alteração para as pessoas que estão ali ao seu redor, não há uma alteração da intensidade desse ruído, tá? Somente se for de dia ou de noite, né? Vai ter uma percepção diferente, tá? E há também o ruído não estacionário, que é aquele ruído que é influenciado por vários fatores, né? Veículos andando, motos, tráfego de pessoas, a voz humana, um caminhão passando, né? Tudo isso ele acontece aleatoriamente durante o tempo, tá? E aí, então, isso perturba mais ou menos, e é necessário de calcular, para esses casos do ruído não estacionário, que é falado aqui no livro, um valor que permite fazer uma comparação do nível de ruído, né? Por exemplo, durante o dia ou durante a noite, para ter uma medida do ruído, tá? Então, aí envolve esse fator que a gente vai estar trabalhando no final, que é o leque, né? A medição da intensidade, né? Através de uma variável leque, que a gente já vai ver agora há pouco, tá? Daqui a pouquinho, tá? Que é a medição do ruído, né? Ao longo do tempo, tá? O que mais? Então, o ruído não estacionário. E por isso, né? A nossa norma que vocês trabalharam, ela fala muito do nível de ruído, né, em áreas habitadas, tá? E em áreas habitadas, a gente geralmente tem um ruído não estacionário, tá? É um ruído que está sempre mudando ao longo do tempo, tá? Então, a nossa norma, ela trata mais ou menos disso, ruído em áreas habitadas, tá? Então, aí, possivelmente, esse ruído em áreas habitadas, né, ele corresponde a esse termo que o livro usa, que é o tal do ruído não estacionário. O ruído estacionário, então, é aquele que apresenta um comportamento constante ao longo do tempo, não muda, tá? O que acontece em poucos locais, né, especificamente, tá? Então, tem essa diferença aí. Cada um tem uma reação diferente, tá? E existem métodos de avaliação
que levam em consideração fatores físicos e comportamentais significativos aí a cada situação específica, tá? E esses métodos possuem critérios de aceitabilidade, tá? E existem escalas que tornam a avaliação do ruído um pouco mais objetiva, permitindo a comparação dela, né? E, a partir daí, tomar uma decisão com relação ao ruído, tá? Então, esse capítulo está muito ligado com as normas de medição de ruído, tá? Então, aqui, ó, diferentes métodos têm sido usados, né, como critério. Existe aqui, ó, o ruído comunitário, o ruído ambiental e o ruído industrial. Como o nosso livro, o Bistaffer, ele é um livro que vem ali da tradução dos livros americanos, tá? Eles tratam muito, né, desse termo, tá? E aqui no Brasil, então, as normas, ao invés de usar ruído comunitário, ela usa o termo ruído em áreas habitadas, né? Então, muda algumas coisas nesse sentido, né, em termos de norma e a literatura que trata do ruído, tá? Bom, tem várias normas, tá? Uma delas que vocês analisaram é a norma 10.151, essa aqui, ó, né? Que trata da medição e avaliação do ruído em áreas habitadas, tá? Mas existem muitas outras normas também no Brasil que tratam do ruído, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, 15.145, medição do ruído emitido por veículos rodoviários. Método de engenharia. Níveis de ruído para conforto acústico, tá? Olha aqui. Acústica, a terminologia, tá? Depois vem aqui a série da 16.245, ó, tá? Tem essa série, ó, acústica, medição e avaliação de níveis de pressão sonora proveniente de sistemas de transporte. Parte 1, aspectos gerais. Olha só aqui, a parte 2, sistemas de transporte aéreo. A parte 4 aqui, que eu consegui uma figurinha aqui, ó, sistema ferroviário. Então, para cada caso, para caracterizar o nível, né, de ruído, existem normas e cada norma está direcionada a um tipo específico de sistema, tá? Então, aqui eu consegui aquela parte da norma ali, para vocês fazerem uma análise, é o 10.151, que é usada, então, em áreas habitadas. Pode ser uma residência, pode ser uma indústria, pode ser, né, a comunidade nossa aqui, enfim, né, onde tem a área habitada, ela tem alguma serventia, né, ela vai servir para esses pontos aí, tá? Há também, né, quando se fala de normas técnicas para ruído, se nós estamos fazendo um trabalho dentro de uma empresa com trabalhadores, né, temos que também analisar a NR15, e lá, né, na NR15, tá, tem lá um anexo e tem lá um capítulo que trata, né, especificamente do ruído em locais de trabalho. Então, assim, vamos fazer uma avaliação de ruído em local de trabalho, NR15, e também vamos aplicar a 10.151, tá? 10.151, tá? A 10.151 que vocês avaliaram, ela tem essa aqui, ó, deixa eu ver qual que é a data, eu acho que é de 2019 ou 2018, deixa eu ver, eu acho que é 2019. Essa figurinha aqui, ó, é de 31/5/2019, a norma, tá? A norma 10.151 tem uma atualização agora em 2020, tá? Então, eu não sei qual que é essa atualização, tá? Não tenho também essa norma, mas eu sei que tem uma atualização, e se a gente for fazer um trabalho em cima daquela norma, né? Por exemplo, um trabalho para o Ministério Público, a parte de trabalho, né? Legislação trabalhista, ou, por exemplo, uma perícia técnica que caiu na questão do ruído e assim por diante, tá? Vamos ter que pegar a 10.151 e pegar também o que veio em 2020, né? Essa inclusão de alguns tópicos de 2020 e fazer daí a análise, a medição baseada em cima dessa norma com a sua atualização de 2020, tá?
ok? A avaliação de ruído, ela geralmente é feita através dos níveis sonoros ponderados, tá? Que são aqueles níveis que são aplicados em bandas de frequência, geralmente em bandas de oitava, tá? Quase todas as normas requerem a medição do nível sonoro ponderado A, tá? Então, sempre que a gente vai fazer uma medição de ruído, quase que todas as normas, inclusive a 10.151 tem algumas especificações durante o seu texto, em medir ruído através do filtro ponderado A. Tá? Talvez tenha algumas considerações que mereçam o C, mas na maioria das vezes, o filtro ponderado A é um filtro que deve ser utilizado. Então, quando nós vamos comprar o nosso instrumento de medição, né, o nosso medidor de ruído, tá? Nós não podemos esquecer de comprar um medidor de ruído que meça o ponderado A, que faça a medida decibel A. O sistema tem que ter o filtro ponderador A para a gente poder fazer alguma medição de norma, tá? Além, é claro, tem que ter um erro compatível, né? Tem que ser calibrado, tá? O filtro ponderador A deve estar incorporado no sistema de medição, tá? Existem vários métodos, tá? Mas os métodos baseados na audibilidade, tá? São muito empregados, tá? E lembrando, esses métodos de audibilidade são empregados, né? Correlacionando a sensação subjetiva que os ruídos provocam nas pessoas. Aqui, nós já estamos trabalhando com a avaliação de ruídos estacionários. Eu esqueci de colocar aqui no começo desses slides, tá? O que são os ruídos estacionários? São aqueles ruídos, né, onde a pressão sonora ela se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. Os não estacionários são aqueles ruídos, né, onde existem momentos que eu tenho picos, depois ele tem um comportamento não constante, os não estacionários, tá? Então, esses não estacionários é um tipo de ruído, e o estacionário, que é mais ou menos, tem um nível constante, é outra, diferente, tá? O grande problema é medir os não estacionários, tá? Então, eu preciso fazer uma integração de pressão, né, de intensidade sonora ao longo de um tempo bastante grande, e aí obter, então, o nível para poder comparar as medições, tá? Então, nessa característica de ruído não estacionário, tá? Nós temos, então, a utilização de escalas de audibilidade, que a gente viu lá no capítulo 5, algumas, né? Tá? Tem várias escalas de audibilidade, tá? E é aplicável, e tem alguns métodos aplicáveis quando o ruído é uma combinação de tons puros, tá? Também há métodos para calcular esse ruído estacionário, tá? Que são baseados em algumas normas americanas, tá? Esse método de SS Stevens, ou Mark VI, tá? Ele é um método que permite a determinação da audibilidade de cada banda de frequências do ruído que estão combinados para determinar a audibilidade total do ruído em sons, tá? A gente sabe que a audibilidade, né, está ligada numa escala que são sons, tá? Então, esse método que foi proposto pelo Stephen Mark, né, o Mark VI, ele é um método tendo como base empírica ruídos com espectro relativamente planos, sem tons puros, tá? Então, é um método que é empregado quando eu não tenho tons puros, né? Frequências puras, tá? É um método mais geral, tá? E esse método, então, ele
consiste em tabelar os níveis sonoros em bandas de oitava de 31 a 8.000 Hz, por exemplo. Tanto nesse capítulo como no capítulo seguinte, agora nós vamos trabalhar com as bandas de oitava, tá? Então, se convencionou aí as bandas de oitava de 31 até 8.000 Hz, tá? E dentro dessa banda de oitava, que a faixa central, por exemplo, aqui, ó, é o 63, tá? 63 é a faixa central da banda e ela tem uma largura de banda que, se a gente olhar no capítulo anterior, nos dá mais ou menos qual que é a largura de cada banda, tá? Por exemplo, lá em 1.000 kHz, né, 1.000 Hz, 1 kHz, a banda de frequência, a faixa da banda, varia entre mais ou menos uns 750, eu não estou lembrado de cabeça, até um 1.250, ali que está compreendido todas as faixas de frequência dessa banda de oitava, tá? Bom, nesse método para calcular, então, essa avaliação do ruído estacionário do Mark 6, tá? A gente obtém, da tabela 7.1 do livro, o índice de audibilidade S para cada banda de oitava. Então, eu tenho, lá na banda de oitava de 31,5, eu vou ter um certo nível sonoro, por exemplo, aqui, ó, 76, tá? Vou pegar aqui, ó, na banda de 63 Hz de oitava, eu tenho o nível sonoro de 72 decibel, linear aqui, tá? Então, eu pego a banda de oitava de 63, tá? Tá aqui ela. Aqui ela. E verifico para 72 decibel de nível sonoro, tá aqui, ó, 72. A tabela aqui é bem grande. Identifico qual que é o fator S. Ó, o fator S é 3,70. E coloco aqui 3,70. 3,7, tá? Então, para cada banda de oitava, a gente mediu, isso aqui são dados medidos, né? É a intensidade, né, medida em cada banda de oitava, tá? Medimos a intensidade, 72 decibel, e vamos na tabela do capítulo 7, tabela 7, e tiramos o S, né? O S da tabela. Ó, essa tabela tem 2 páginas, né? Ó, 7.1, conversão do nível sonoro da banda em índice de audibilidade. Existe aqui, então, as frequências de oitava, tá? E aqui dentro tem o índice de audibilidade. Então, para cada banda de frequência, né, para cada banda de oitava, a gente mede, então, o nível, a intensidade, tá? A intensidade que eu meço no equipamento é essa aqui, ó. No nosso caso, medindo 72, ó, para 63, para banda de oitava 63 Hz, o índice é 3,7. Então, para cada banda de oitava, eu venho aqui nessa tabela e tiro o valor, né, do índice de audibilidade. Deixa eu ir para a página seguinte, ó, 119, ó, a tabelinha vai, né, vai longe aqui, ó, vai até 125 decibel, né, de nível sonoro, tá? Então, a gente vai pegar, eu cortei a tabela aqui no meio, deixei a primeira parte e a última, né? E a partir dessa tabela, nós vamos calcular a audibilidade N por essa fórmula aqui, ó, tá? Detalhe, na tabela que eu faço aqui, então, para cada valor que eu tenho aqui, para cada um desses valores, eu encontro o respectivo índice SI, tá? Usando a tabelona que o Gustavo apresenta, tá? Depois eu coloco em ordem aqui, ó, né? Qual é o maior S, ó? O maior S ocorre aqui, ó, em 13,5, na banda de frequência de 500 Hz. Ó, é o primeiro. Depois vem o segundo, ó, 11,8. O terceiro está aqui, ó, e assim por diante. Então, eu classifico ele. Esse aqui, ó, é o S máximo que acontece nas bandas de oitava.
tá? É o primeiro, o índice de audibilidade máximo que acontece na banda de oitava de 500 Hz, tá? Então, ó, esse valor aqui, ó, que vai nessa fórmula aqui, para aquele problema ali, ó, é 13,5, é o maior valor, 13,5. E faço 0,3 vezes o somatório de todos os SIs, ó. Eu vou pegar os demais SI, na verdade, todos eles, né? E vou somar, ó. Esse, mais esse, a todos eles, somo eles, tá? E tiro, então, esse valor de somatório. Isso nos dá, então, o N, né? A audibilidade N. Na realidade, eu preciso calcular o nível de audibilidade. Isso dá em sons. Eu preciso calcular em decibel, tá? Então, o índice de audibilidade, Ln, de um ruído estacionário, ele vai ser igual a 33,2 vezes log de N, que é esse valor aqui, ele entra aqui, mais 40 fontes. Na realidade, aqui vai dar em fontes, tá? O nível de audibilidade em fontes, tá? Que é uma escala logarítmica também. Então, esse nível LM, as normas aí vão estar abordando isso. Nível de audibilidade. Quando falar em nível de audibilidade na norma, na realidade é esse elemento aí. Ok? Então, dá um índice, dá, na verdade, um nível de audibilidade que permite fazer a comparação do ruído gerado pelo ruídos estacionários, que apresentam-se praticamente constantes. Tá? Então, esse vai ser o elemento que faz essa medida. Então, eu preciso ter um instrumento de medição que meça as bandas de oitava. Olha só, chegamos num instrumento de medição que não dá mais para ser aquele instrumento de medição de R$100 lá do AliExpress, né? Aquele lá do AliExpress de R$100, ele já não fornece as medidas das bandas de oitava, tá? Eu preciso agora comprar um equipamento um pouquinho mais sofisticado, tá? Então, aqueles equipamentos mais sofisticados são aqueles que custam lá na faixa de R$2.000, de repente, né? Já começa, eu preciso de um equipamento melhor para fazer a medição do ruído, tá? Ok? Então, é por aí o caminho, tá? E aqui tem um exemplo, acho que esse exemplo que está aqui, ó, deixa eu ver, é esse exemplo que está aí que eu coloquei antes ali, tá? Na sequência, tá? Então, a gente mede o nível sonoro de cada banda, ó, a gente faz essa medida aqui, o equipamento me dá isso aqui, em decibel linear, sem filtro ponderador, né? Sem filtro ponderador. Ele pega em cada banda de oitava e nos dá o nível sonoro. Nós pegamos o nível sonoro e a banda de oitava e calculamos pela tabelona o índice de audibilidade. Encontramos o valor máximo, tá? Encontramos o valor máximo de todos eles, tá? Então, né, o valor máximo, tá? 0,7 vezes o valor máximo, né, da audibilidade, mais 0,3 vezes o somatório de todos os outros, nos dá um nível de 32 sons. Transformando isso para uma escala logarítmica, 32,2 sons vezes log de 32, aqui, mais 40, que é da fórmula, nos dá, então, o nível, né, o nível de audibilidade do sistema. Está aqui a fórmula, então. Então, é um meio para fazer o cálculo dessa variável. Tá? Isso, então, para ruídos estacionários. Tá? Tem outros métodos que foram aperfeiçoados, e tem um que, então, que é baseado em bandas de 1/3 de oitava, que são bandas mais curtas, tá? Existe um outro método, que é do Zwicker, tá?
Geralmente tem muitas normas aí que tratam desse ruído, né? O Zwicker, tá? É muito similar a esse método do Stephen Mark 6, tá? E, enfim, né? Tem muitos outros métodos que permitem calcular esse nível de audibilidade, né, em ruídos estacionários. Tá? Agora, vem aqueles ruídos não estacionários. Então, geralmente, quando eu estou num ambiente onde tem pessoas, onde tem a tal da comunidade, onde tem ali, como é que a norma fala aqui, áreas habitadas, né? Já o nível, a avaliação do ruído, o ruído não é mais estacionário. Ele varia muito ao longo do tempo. Tá? Então, esse ruído que ocorre na natureza, né, nos ambientes, se caracterizam como ruídos não estacionários. Aqui, ó, nós temos um ruído que está sendo monitorado ao longo das horas. Ó. Isso aqui são horas ou minutos, aqui não dá para ver muito bem qual que é a variável, né? Mas tudo implica que seja até minutos aqui, tá? Durante a tarde e durante a noite, ó. Tá? Já nesses ruídos, se usou o filtro ponderador A, decibel A. Então, eu preciso medir o nível de ruído com um filtro. O equipamento já é um pouco mais sofisticado. E observem que nesse ruído, que foi medido ao longo do tempo, tem várias perturbações, né, que transformam o ruído que poderia ser estacionário num ruído não estacionário. Essas perturbações, né, que estão aí, ó, carros em vias próximas, onde foi medido, sobrevoo de uma aeronave, né, ó, deixa eu colocar aqui, sobrevoo de uma aeronave, né, carros locais esportivos, ó, passeio, ruído que ninguém imagina o que seja, né? Olhem aqui, isso caracteriza, então, um ruído não estacionário. Vejam que o ruído, então, ele tem um nível de fundo, essa parte inferior aqui, ó, se refere ao nível de ruído de fundo, onde é tudo aquilo que está mais ou menos constante no sistema. Geralmente, esse ruído de fundo, tá? Ele é um ruído caracterizado pelo movimento das folhas, o vento passando por ali, né? Água correndo, né? Os passarinhos cantando, tudo isso, de repente, caracteriza um ruído de fundo, tá? Isso aqui é uma medição feita durante a tarde, isso aqui é uma medição feita durante a noite, tá? Então, ó, observem que durante o dia o nível de ruído de fundo é um pouquinho maior do que durante a noite, tá? E depois tem a influência da parte aleatória. Olha só, durante o dia, um carro, está aqui um carro, o ruído de latido de cachorro durante a noite, ó, 2 cachorros latindo simultaneamente, tá? Provocam, então, níveis diferentes, tá? Observação aqui, ó, devido às causas diversas indicadas na figura, os registros apresentam variações significativas no nível de ruído acima de um nível básico, tá? Esse nível básico é denominado nível de ruído de fundo, tá? E é o nível sonoro mínimo, o qual parece não se reduzir durante o intervalo de medição. Tá? Então, esse é o ruído de fundo. Ele não se altera durante o intervalo que está sendo feita a medição. Tá? O ruído de fundo, então, pode ser feito devido a tráfego de veículos em vias mais distantes. O próprio barulho da cidade, né, é o ruído de fundo, tá? Pode ser o movimento da vegetação, folhas, vento e assim por diante, tá? À tarde aqui, ó,
o ruído de fundo é 44 decibel e à noite o ruído de fundo 40 decibel. Observa-se nos registros que a faixa de variação dos níveis sonoros está em torno de 30 decibel. Então, ó, entre 40, você observa que mais ou menos a variação do nível, né, sonoro está mais ou menos em 30 decibel. Ele chega mais ou menos aqui, ó, até 70 decibel. Aqui mais ou menos, ó, 40, também chega mais ou menos aqui, ó, em torno de 70 decibel. Então, há uma variação do nível sonoro em torno de 30 decibel ponderado a. Superpostos ao ruído de fundo, existem ruídos intrusivos, né? Então, cada um desses ruídos aqui são os tal dos ruídos intrusivos. São os ruídos aleatórios que acontecem a cada momento. Existe um tempo de duração de cada ruído intrusivo. O latido dos cachorros, ó, ele influencia num tempo aí de 4 minutos, mais ou menos, estão os cachorros latindo aqui, ó. O veículo, ó, é alguns 30 segundos que ele interfere no ruído global, tá? Os latidos intermitentes, ó, também tem uma certa duração. Então, cada ruído intrusivo, ele tem uma certa duração, tá? E nesse caso dos não estacionários, eu preciso levar em consideração isso, para poder criar uma variável que permita fazer a comparação desse ruído entre os diversos momentos, tá? Pelas figuras, observa-se que não é possível caracterizar ruído não estacionário. Não, já viu, né? O ruído não estacionário, então, a cada momento, ele é diferente. Então, não dá para caracterizar muito esse ruído não estacionário. Simplesmente por meio de registro de nível sonoro em função do tempo, pois esses registros contêm muitos detalhes, tá? Então, tem muito detalhe e é quase que impossível caracterizar o ruído não estacionário. É preciso, então, descrever ruídos não estacionários de uma forma mais simples e concisa. Alguns dos critérios mais utilizados para a descrição do ruído são apresentados a seguir. Tá? Então, em função de tudo isso, né, que é difícil de caracterizar, existem alguns métodos que permitem caracterizar esse ruído não estacionário. Tá? Ok? Primeiro método é o nível estatístico. L10, L50 e L90. A partir desses níveis estatísticos, a gente pode caracterizar o nível sonoro de um ruído não estacionário. Tá? Esse método ele está ligado, né, com a utilização da estatística. Já está de cara dizendo aí, ó, níveis estatísticos. Tá? Então, o livro ele dá um exemplo. Imagine que durante esses 20 segundos aqui, ó, um equipamento mediu vários níveis, né, sonoros, né, durante 20 segundos. Então, foi feito aqui 20 medições, a cada 1 segundo foi feita uma medição, e se observa que essa medição, então, ó, é não estacionária, não é constante o nível. Ele varia entre 83 aqui, mais ou menos, até mais ou menos 55 aqui, ó. Entre 55 e 83, o nível sonoro, tá? Então, como é feito o cálculo desse L10, L50 e L90, que são os níveis estatísticos? Vamos acompanhar aqui, então, essa figura aqui, ó. A cada segundo, o nível de ruído pode ser lido e classificado em intervalos, por exemplo, de 5 decibel. Então, ó, dividimos aqui os intervalos, o livro dividiu o intervalo de 5 em 5 decibel. Então, ó, 60, 65, 70, 75. O ruído registrado pode ser considerado como composto de 20 medidas, uma a cada segundo. Em seguida, na forma de número de medições ou número de vezes, em seguida, são classificadas na forma de número de medições ou número de vezes, e o nível de ruído esteve entre 50 e 55. Então, ó, entre 55
entre 50 e 55, entre 55 e 56 e 60, entre 61 e 65 e assim por diante. Eu quero saber quantos pontos desse gráfico teve em cada um desses níveis sonoros, dessas faixas sonoras. Então, só observe o seguinte, ó. Entre 55 e 60, que é a primeira faixa de nível sonoro, entre 55 e 60, eu tive dois pontos, ó, esse e esse. Tive dois pontos sonoros, dois pontos de medição que estavam dentro dessa faixa de 55 e 60. Entre 75 e 80, ó, eu tive 2, 3 pontos. Entre 80 e 85, eu tive 1 ponto. E aqui, ó, entre 60 e 65, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos que foram medidos que estavam dentro dessa faixa de nível sonoro. Com essas informações, né, contando, então, o número de medidas dentro de cada faixa de nível sonoro, a gente acaba criando, então, uma tabelinha, ó, onde nessa tabelinha indica, então, o número de ocorrências dentro do intervalo de nível sonoro. Entre 56 e 60, então, teve 2. Entre 61 e 65, né, teve 8 medidas. Entre 66 e 70, né, tivemos aí 4 medidas. Entre 76 e 80, pulei alguma aqui. Entre 71 e 75, 2 medidas. Tá? Entre 76 e 80, né, tivemos 3 medidas, ó. 1, 2, 3. E entre 81 e 85, 1 medida. Total, 20 medidas. 20 medidas dividido por 2 totaliza 10%. 20 dividido por 8 totaliza 40%. 20 por 4, 20. 20 por 2, 10. Então, eu tenho a porcentagem do tempo que esse nível de intensidade sonora ficou presente. Ó, então, durante 10% dos 20 segundos, eu tive um nível sonoro de 56 a 60 decibel. Decibel A. Vou pegar aqui, ó, 40% dos 20 segundos, 40% dos 20 segundos, eu tive um nível sonoro de 61 a 65, e assim por diante. Então, isso começa a caracterizar uma variável, né? A porcentagem do tempo que eu tive uma certa intensidade, né? Um nível sonoro, tá? Ok? Então, ó, agora eu estou ligando essas variáveis aí. Então, durante 40% do tempo, as pessoas que estavam ao redor desse ruído, elas presenciaram um ruído entre 61 a 65 decibel. Isso vai caracterizar posteriormente, né, as variáveis para medir esses níveis não estacionários. Bom, aí vem o seguinte, nós pegamos essa tabela e transformamos ela num histograma, tá? Então, ó, o histograma agora tem aqui, ó, nível sonoro, 50 a 55, aqui tá, 50 a 55, 55 a 60, 60 a 65, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu estou nessa figura aqui. Ó, cada um deles aqui, ó, olhando aqui, 60, esse aqui é 65, aqui é 70, 75, 80 e o último até 85. Então, está o histograma e o percentual de tempo, a porcentagem de tempo, né, que cada som ficou presente. Ó. Durante 40% do tempo, o nível sonoro era de 60 a 65 decibel. Esse aqui, ó, 60 a 65 decibel. A pessoa ficou exposta
40% do tempo a esse nível de pressão sonora, ou esse nível sonoro aí. Bom, eu preciso calcular o L10, o L50 e o L60, que são os níveis estatísticos. Dessa tabela, então, do histograma, tá? Então, o histograma é apenas uma forma de apresentar estatisticamente os níveis sonoros que ocorreram durante um certo intervalo de tempo. Nesse exemplo, 20 segundos. É um critério mais usual e significativo obtido do histograma. Na realidade, um critério mais usual e significativo obtido a partir do histograma consiste em calcular a porcentagem do tempo que um determinado nível sonoro foi excedido durante o período de medição. Tá? Então, agora eu quero saber o seguinte: qual a porcentagem do tempo que um determinado nível sonoro foi expedido durante o período de tempo? Aí, agora, eu entro nesses níveis estatísticos aqui. Tá? E aí, então, vem o seguinte: o nível sonoro excedido durante o período de medição são denominados níveis estatísticos, ou níveis de excedência. E os mais usuais são o cálculo do L90, o L50 e o L10. O L90 é o nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo de medição. Tá? Ele é uma medida principalmente do ruído de fundo. Tá? O L90 vai nos dar principalmente uma medida do ruído de fundo, aquele ruído constante na medição. O L50 é o nível sonoro que foi excedido em 50% do tempo. Geralmente é um ruído mediano, né? Eu só coloquei a observação, está no livro, não necessariamente médio, mediano, tá? Mediano. E o L10 é o nível sonoro que foi excedido em 10% do tempo de medição. É uma medida dos níveis de ruído de pico, que são os intrusivos. Então, o L10, ele vai medir os ruídos de pico, a intensidade, o tempo, a duração que a pessoa ficou presente nos ruídos de pico, e enquanto que o L90 vai medir basicamente o ruído de fundo. E o L50, o nível mediano. Tá? Como é que calcula isso? O método para calcular, então, o L10, o L50 e o 90, depende do cálculo da área do histograma, né? Do polígono formado pelo histograma. Tá? Então, olhem só. Se eu pegar, eu quero saber qual é essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Inicialmente, toda a área do histograma é calculado, né, dividindo ele aí em retângulos, né? Ó. Isso aqui tem uma área. Esse retângulo aqui, ó, aqui é 55. Ele tem uma base de 5 e uma altura de 10. Então, se eu fizer 5 vezes 10, eu calculo essa área aqui, ó. Ó, 5 vezes o primeiro aqui, ó, 10. Esse retângulo aqui, ó, aqui formou um retângulo. Essa base, novamente, é 5 e essa altura é 40. 5 vezes 40 dá essa área aqui, então. Segunda e terceira área. Aqui, novamente, é 5, entre 65 e 75, e a altura aqui é 20. 5 vezes 20, e assim sucessivamente, ó. Aqui eu tenho 5 vezes 10, altura 10, mais 5 vezes essa altura aqui, ó, é 30, opa, 15. Essa altura aqui é 15, essa altura aqui é 15, né? 15. Então, 5 vezes 15 me dá essa área. 5 vezes 15. E aqui é 5. 5. E essa altura é 5. 5 vezes 5 me dá essa área. Total da área, eu tenho 500 unidades de área. Tá? Área total do histograma. Tá?
Bom, para calcular o L10, L50 e L10, agora eu preciso saber das áreas correspondentes a cada um deles, L10, 50 e 90. Cálculo do L90. O L90, né, corresponde a 10% da área. Vejam, 90, né, olha só, o 90 é o nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo. Então, eu tenho que calcular qual é 10% da área. 100% menos 90 dá 10%. 100% da área é 50. Nossa área total é 500. 500 unidades. 10%, então, de 500 é 50. Isso aqui, 10% de 500. 50 corresponde a 10%. Aí vem o seguinte, vamos analisar o gráfico. A partir de que nível sonoro eu tenho uma área correspondente de 50 unidades? Ó, a partir do nível sonoro 55, caminhando para a direita. Caminhando para a direita, tá? Onde é que eu completo uma área de 50 unidades? Isso aqui corresponde a uma área de 50 unidades. Então, até os 60, eu consigo completar uma área de 50 unidades. Então, assim, ó, 60 decibel é nível sonoro excedido durante 90% do tempo. Então, ó, o sujeito que estava perto daquele sisteminha lá, daquela figura, nós calculamos aqui, então, o L90. L90, só L90. O L90, então, é igual a 60 decibel. O sujeito que estava ligado nesse ruído aqui, ó, 90% do tempo que ele estava presente a esse ruído, ele ficou 90% do tempo a um nível sonoro acima de 60 decibel. Tá? A maior parte do tempo, 90% do tempo, o nível sonoro, né, foi excedido, 60 decibel. Então, esse é o L90. O L90 leva em consideração 10% da área, né? É o contrário sempre, né? É o complemento. Já o L50, eu calculo 50% de 500, que é a área total. Isso dá 250. Então, 50%, o L50, a área 50, corresponde a 250 unidades. Eu vou verificar aqui até onde dá 250 unidades. Ó. Aqui dá 50, aqui 50, 5 vezes 40 dá 20, aqui dá 200, essa área aqui tem 200. Ó, 50 mais 200, aqui assim, ó, isso aqui corresponde à mediana, né, desse histograma. Metade, a mediana, metade está para cá, metade está para lá. Tá? Então, essa é a mediana, 50%. Então, ó, 65 é o nível sonoro. O 65, então, ó, é a mediana, divide 50% para cá, 50% para o outro lado. Então, ó, o nosso L50, o nível estatístico 50, corresponde a 65 decibel, ponderado A. Quer dizer, então, que o sujeito que estava ali próximo daquela máquina,
daquele sistema, ele ficou 50% do tempo submetido a um nível de intensidade superior a 65 decibel. O nível sonoro excedido, então, em 50% do tempo, é 65 decibel. E vem o 90, então. Aí vem o L10, né? O L10. O L10, então, ó, eu tenho que achar em algum ponto aqui, ó, possivelmente é por aqui, ó, um ponto onde para cá eu tenho 90% da área. E aqui, então, esse outro ladinho aqui, fique com 10% da área. 90% de 450 é a nossa área que tem que estar para esse lado aqui, ó. Quanto é que era o total antes? Eu esqueci. Era 500. Está aqui, ó. 90%. Aqui, desculpe, ó. 90%. Mais fácil riscar. 90% de 500 é 450. Então, essa área que eu vou ter que achar aqui, essa área total aqui, representa 450. Bom, para fazer o cálculo, então, deste ponto aqui, ó, ele está usando aqui a variável y para calcular, então, esse ponto aqui. Até aqui, ó, eu sei qual que é a área. Até aqui, ó, até 75, a minha área é 5 vezes 10, mais 5 vezes 40. Está aqui, ó, 5 vezes 10. Essa areazinha aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, essa primeira areazinha aqui, 5 vezes 10, é essa aqui. 5 vezes 40, é essa aqui. 5 vezes 20, é essa aqui, 5 vezes 20. E 5 vezes 10, ó, é essa areazinha aqui, ó. Então, até aqui, eu tenho uma área conhecida. Mas eu preciso saber qual é o ponto aqui, ó, o ponto Y aqui, então, vou colocar em cima do Y aqui, ó. Qual é, até aqui é 75, eu preciso saber qual é essa distância aqui, ó. Para poder somar 75 com essa distância aqui, Y, e encontrar qual que é o nível sonoro. Então, o que acontece? Ele coloca aqui o seguinte, ó. Essa variável é o Y e essa altura é 15. Então, ele soma com a área, ó, mais o Y vezes 15, e tudo isso tem que ser igual a 450 unidades, que é essa área aqui, ó. Com isso, eu determino o valor de Y. Y vezes 15 igual a 450 menos 400. Tudo isso aqui é 400. Está aqui, ó. 400 e 400. Então, Y vezes 15 é igual a 50. Como consequência, o Y igual a 50 dividido por 15, que dá 3,3 decibel. Só que o Y é do 75 até esse ponto aqui, ó, que contempla 90% da área. Então, ó, se eu somar 75 mais o 3,3, eu tenho 78,3 decibel. 78,3 decibel é o L10, então. O sujeito que estava próximo àquele sistema, aqueles 20 segundos, 78 decibel foi o nível sonoro excedido em 10% do tempo. 10% do tempo que ele estava ali, 2 segundos, 10% de 20 segundos, 2 segundos, o sujeito ficou exposto
a um nível sonoro de 78,3 decibel. Tá? Com isso, pessoal, a gente consegue ter alguns parâmetros de comparação para o nível não estacionário. E esses níveis de comparação é o L10, o L50 e o L90. Tá? 10% do tempo, os ruídos intrusivos, que foram motocicleta passando em alta velocidade e descarga aberta, veículo passando, cachorro latindo, cada um desses eventos gerou, naquele período de medição, esse nível aqui. Ó. 10% do tempo ele estava sujeito a isso aqui. 50% do tempo em 65%, e em 90% do tempo estava sujeito ao nível de ruído de 60 decibel. Tá? Ok? Então, ele passou mais tempo submetido a uma intensidade sonora pequena. Passou pouco tempo sujeito a uma intensidade grande. É isso que permite identificar e medir essas variáveis não estacionárias, que é o caso do ruído ambiental. Professor, Sim? Só uma dúvida. Nesse caso, essa medição de ruídos não estacionários, ela está se referindo à parte externa ou pode ter esses ruídos estacionários à parte interna? Pode ser na parte interna, tá? Uhum. Pode ser tanto na parte externa, nesse exemplo aqui era uma via pública, né? Como pode ser na parte interna, tá? Dentro das empresas, onde nós temos áreas habitadas, né? Dentro de uma empresa é uma área habitada, né? É uma área habitada em pessoas. Ali, o ruído é não estacionário, né? Tá. Em algum momento passa ali o tratorzinho dentro da empresa ali, levando material, daqui a pouco cai alguma coisa no chão, daqui a pouco bate uma porta, tudo isso é ruído não estacionário. Então, se eu estou medindo dentro da empresa, eu tenho que medir ruído não estacionário, e aí, essas variáveis aqui, o nível estatístico, permite fazer a comparação. No exemplo, a gente fez, o autor fez 20 segundos. Na realidade, a gente compra um equipamento e deixa dentro da empresa ligado por uma tarde inteira. E fica uma tarde inteira pegando informações daquele ruído, entendeu? Sim. Então, eu vou ter uma janela de tempo bem grande para fazer a medida. Por exemplo, em ações trabalhistas, a gente tem que medir ruído não estacionário. Tá? Mas geralmente não são essas variáveis aqui que são usadas geralmente. Geralmente, além do nível estatístico L10 e assim por diante, eu tenho outros fatores que permitem fazer a medida do ruído não estacionário. E um desses parâmetros, que aí sim é usado pelas normas, inclusive a norma 10151 aí, utiliza, que é o nível equivalente. Uhum. Ela pega o nível equivalente, o tal do LEC, ó, aí chegamos no nosso detalhe, o LEC. LEC é uma variável bastante conhecida na medição de ruído, LEC. O LEC, pessoal, é mais ou menos igual ao L10, ao L50 e ao L90, tá? Só que ele faz uma medição, ele faz uma média global de todo esse ruído, tá? Então, ó, geralmente para registros de nível sonoro, como é o caso dessa figura aqui, né? É natural que se procure um nível médio durante o período de registro. Define-se como nível equivalente, então, como sendo o nível sonoro estacionário, que, se ocorresse durante o intervalo de registro, geraria a mesma energia sonora produzida pelos eventos sonoros registrados, né, ao longo de todo o período. Então, ele calcula uma energia equivalente
por exemplo, no caso do exemplo aqui, entre os 20 segundos, ele calcula uma energia equivalente entre os 20 segundos, como se fosse um nível estacionário. Digamos assim, ele substitui esse nível não estacionário por um registro estacionário, aonde a energia contida nesse registro aqui seja igual à energia contida nesse aqui, ó. Vou colocar aqui essa curva aqui. A energia dos dois, então, aqui, a energia dos dois seja igual. Então, é o nível equivalente, tá? E esse nível equivalente, ó, o leque, ele pega os sinais e faz uma integral do sinal. Integral é média, né? Ó, ele pega o sinalzinho todo aqui, ó, os pontos, e faz uma integral. Entre 0 a t, no nosso caso aqui o tzão é 20 segundos, entre 0 a 20 segundos, ele coloca aqui os 20 segundos, né? E faz o quê? 10, pega o nível de intensidade do primeiro ponto, que é esse aqui, ó, né? Aqui está quanto aqui? 63, por aí, sei lá, mais ou menos, 63. 63, né? Dividido por 10, vezes dt. Ele faz uma integral desses pontos aí, vezes 10 log. E essa integral, então, nos dá um nível equivalente de medição. Então, esse nível equivalente, ele também pode ser calculado aí pelo L10, L50 e L90. Mas esse nível equivalente é aquilo que a maior parte dos equipamentos e as normas usam para medir o nível de ruído não estacionário. Tá? Aí vem o seguinte, vamos imaginar que eu queira medir, o pessoal da engenharia de segurança, eles têm que vamos imaginar que houve um processo trabalhista, e um sujeito lá disse que ele estava submetido a um nível de ruído muito grande dentro da empresa. E isso causou lesões, tá? Então, o que vai ter que ser feito? Você vai ter que contratar lá, nesse caso trabalhista, tem que ser um engenheiro de segurança, ele vai lá na empresa e vai colocar lá um equipamento de medição, vai colocar lá perto da máquina, num local definido, né, específico, de acordo com a norma, né, e vai ficar medindo por uma tarde inteira aquele ruído. E no final daquela tarde inteira que ele mediu o ruído, ele vai especificar, né, durante a tarde teve picos intrusivos, né, teve constante, né, teve outro pico, e assim por diante. E ele vai depois indicar para o juiz, né, isso é na causa trabalhista, né, possivelmente, ele vai indicar para o juiz, ó, durante a tarde, por exemplo, o leque era de 60 decibel usando o filtro ponderador A. Tá? Aí vem o seguinte, esse nível de ruído era adequado ao operador ou não era adequado ao operador? Aí o juiz, em cima desse nível de ruído, vai dar a causa aí, vai prescrever a causa, vai dar a sentença, né? Se estava certo ou errado, tá? Se estava adequado ou não. Mas a medição, a gente como engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, vai fornecer essa variável aqui, o leque na medição, que é a integral, que é o nível equivalente de ruído que a pessoa ficou submetida durante esse intervalo de tempo. Só que, imaginando que esse nível equivalente seja um nível sonoro estacionário. O leque faz o quê? Transforma o ruído não estacionário num ruído equivalente estacionário para fazer uma comparação, né, de ruído. Tá? Então, é o leque. Tá? Então, se vocês olharem lá a norma, né, da 1051, tem lá, eu acho que a norma chama de, deixa eu já ver aqui, LA-LEC. Se eu não estou enganado aqui, a norma, ela chama da variável LA equivalente. Né?
Se eu não estou enganado, a norma 1051 tem essa descrição aqui. Ó. Então, essa variável LA-EC é o tal do LEC, nível equivalente de ruído. Esse nível, então, equivalente de ruído, ele pode ser, eu poderia medir o ruído e ir guardando essas informações de ruído a cada 1 segundo e depois fazer a medida, né? Então, a cada 1 segundo eu vou guardando, a cada 10 segundos eu vou guardando a intensidade sonora e depois eu faço o cálculo. Mas não, né? Tem equipamentos que são alguns decibelímetros, tá? Esse decibelímetro aqui, ó, tá? É um decibelímetro dosímetro. Dosímetro decibelímetro. Esse equipamento aqui custa R$500, né, mais ou menos, R$500 nas Americanas. Foi o que eu encontrei aí para mostrar para vocês. Eu botei na internet, né, decibelímetro, dosímetro, e encontrei ali né, custa R$500 mais ou menos nas Americanas, no site das Americanas, tá? Esse decibelímetro, então, dosímetro, o dosímetro, ele permite, quando eu tenho esse nome dosímetro, ele permite calcular o leque, então. O decibelímetro ele calcula o L, a intensidade, o nível sonoro, instantâneo, né? Naquele momento. E o leque e o dosímetro, ele faz a integração desse L ao longo do tempo e fornece o nível equivalente, tá? Então, ó, é o decibelímetro DEC 500, ele tem memória, ó, ele fornece o leque, ó, com leque, tá? Ó, ele tem, então, ó, como informação, ó, ele tem uma saída R232, eu posso conectar, então, um software, possivelmente, e posso ficar coletando o valor do L, para depois calcular o leque, depois, se eu quisesse calcular no computador, né? Congelamento de leitura, desligamento automático, saída ACDC, puxa, vamos ver aqui, ó. Ó, a escala LP, que é a medida no nível de pressão, né? Vai de 30 a 130 decibel, então ele pode medir o LP, tá? E também pode medir o leque, de 30 a 130. Os períodos de medição dele, então, ó, são 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 e 15 minutos. Ele vai fazer aquela integralzinha aqui, ó, essa integralzinha aqui, até 15 minutos. Ó, o máximo é 15 minutos. Eu deixo ligado 15 minutos e ele calcula o leque até 15 minutos. Tá? Tem uma resolução, ó, de 0,1 decibel, precisão de mais ou menos 1 decibel. Deixa eu achar o erro dele aqui, ó. Não sei se eu calculei calibração interna. Eu acho que eu acabei não colocando aqui o erro dele. Frequência, linearidade, 50, escala. Eu acabei não colocando o erro aqui dele. Eu acho que eu cortei o erro. Mas ele se não estou enganado, esse equipamento aqui, ele tinha um erro de mais ou menos 1 decibel. A princípio, pela especificação técnica, ele é um equipamento razoável, tá? Ele é um equipamento razoável. E está numa faixa de preço não muito alta. Mas ele permite fazer o leque só até 15 minutos. Se eu precisar fazer um estudo de ruído durante uma tarde inteira, durante 4 horas, aí já dá para fazer o leque de 4 horas, tá? Medir a exposição do operador da máquina durante uma tarde inteira ou durante um dia inteiro de trabalho, ele já não permite fazer isso, tá? Aí eu teria que comprar um mais sofisticado ainda, que fosse guardando essas informações durante 4 horas. Mas talvez, como ele tem uma saída RS232, ó, como ele tem uma saída RS232, não sei como é que funciona esse equipamento. Eu acho que eu poderia estar medindo, pegando as informações do software
do equipamento, e guardando numa tabelinha, e fazer depois esse trabalho aqui, ó. Fazer essa integral e calcular o L equivalente a partir dessa tabelinha de pontos que eu coloquei no meu computador, tá? Nem sempre isso é fácil, tá? Nem sempre isso é fácil de fazer, mas dá para fazer, né? Eu uma vez, ainda no tempo do Windows, ixi, manida, sei lá o que é isso. Eu precisei pegar as informações por RS-232 de um equipamento, de um amplificador que media peso, e eu fiz um programinha lá que ia nos registros do equipamento, pegava o dado, trazia para o computador e depois fazia os cálculos os cálculos necessários, tá? Talvez, né, num equipamento desses, talvez isso possa ser feito, também não sei, tá? Mas às vezes dá para fazer. A gente compra um equipamento um pouquinho mais barato, né, e consegue fazer os programinhas aí, hoje é bem fácil fazer programinha e tirar as informações, ou mesmo pelo celular, fazer um programinha. Ele tem interface RS-232, tem alguns equipamentos que têm conexão via Bluetooth, né? Então, talvez dê para até usar o Bluetooth para fazer aquisição de dados. Mas aí já é outro 100 aí, né? Tem que fazer manualmente isso, tá? Então, podemos caracterizar esse leque, então, a partir disso. Então, esse capítulo, pessoal, ele é importante, tá? Por causa desse leque, tá? A medição do nível de ruído não estacionário a partir do leque, tá? Então, que é uma variável que a gente acaba usando muito nas normas técnicas, tá? Por isso, então, que ele está aqui. Poderia usar o L10, L50 e o L90, ou usar o leque. Entre essa fórmula aqui do leque, da integral, se eu calculasse, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver qual que é aqui. Se eu tivesse o L50, ó, se eu tivesse o L50, o L10 e o L90, eu poderia calcular o leque também, tá? Ok, ó. Posso também calcular o leque a partir do L90 e a partir do L50. Olha só, usando o L10, L50 e L90, mais ou menos, ó, eu calcularia mais ou menos um leque muito o leque próximo. Ó. Se eu usasse a primeira fórmula, usando aqui o 90, ó, eu calcularia 72 decibel. Se eu fosse usar aqui o L50, ó, eu calcularia mais ou menos 71 decibel. Tá? Então, naquele exemplo do histograma do primeiro problema, tá, que a gente fez aí do L10, 50 e 90, eu poderia transformar essas variáveis aqui em leque, usando essas duas formas. Vejam que o resultado das duas é muito próximo. Muito, muito próximo. Tá? Então, também poderia estar trabalhando nisso. Tá? E para finalizar, pessoal, inclusive a nossa norma, ela tem um outro termo que ela coloca aqui. Ainda nós precisamos avaliar o nível de dia e de noite. A gente tem alguns equipamentos que têm a possibilidade de avaliar o nível durante o dia, o D de dia e o N de noite. Avaliação de ruídos não estacionários, nível dia e noite. Tem alguns equipamentos que têm a possibilidade de fazer essa avaliação. O chamado, então, nível dia e noite, foi uma grandeza que foi desenvolvida lá pelo EPA, tá? Para avaliar o ruído em comunidades, ó. Ruído em áreas habitadas, tá? Proveniente de todas as fontes.
uma medida similar ao nível equivalente, tá? Calculado durante um período de 24 horas. Então, ó, o equipamento tem calculado durante um período de 24 horas o nível dia e noite, com a diferença que os níveis sonoros durante o período da noite são penalizados em 10 decibel. Ou seja, à noite o ruído incomoda mais a gente, né? Então, a gente coloca uma penalização de 10 decibel nas medidas que são feitas à noite. Essa penalização se deve ao fato de que durante o noturno, considerado o período normal de repouso da maioria das pessoas, os ruídos são julgados mais perturbadores que durante o dia. Então, há nessa variável dia e noite, né, nível dia e noite, uma penalização de 10 decibel. Tá? Eu acrescento ao nível medido 10 decibel. Então, se durante o dia eu tenho 50 decibel, durante a noite é 60 decibel. A perturbação é mais ou menos equivalente a essa penalização de 10 decibel. Tá? E aí, então, né, aqui tem uma formulazinha que permite fazer, então, o cálculo, incluindo, então, aí os 10 decibel na medida, né, dia e noite, tá? Então, aqui, olhem só, eu acho que aqui é a penalização. Aqui é a soma com a penalização de 10 decibel na medida. A gente faz a medida do ruído durante a noite, penaliza somando mais 10 decibel. E faz, então, o cálculo durante um período de 24 horas. Tá? Tem mais algumas formas aqui. Aqui uma outra forma mais simples. E aqui tem um exemplo, que é o exemplo que calcula para alguns L equivalente, na tabela 7.3, ó, ele obtém o L durante o dia e durante a noite e faz, então, o cálculo, né, do nível dia e noite, ó, nível dia e noite. Então, tem algumas normas que vão utilizar o chamado nível de dia e noite. Então, calcula-se a partir dessa expressão aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, essa tabela 7.3, ó, tá aqui, ó. Aqui tem um exemplo, então, ó, que mostra a aquisição do L equivalente, então, ó, durante o período do dia e durante o período da noite. O L equivalente, ó. Tá? E a partir, então, desses dados que foram adquiridos, ele calcula, então, o nível dia e noite. Então, esse total de dados do L equivalente, ele soma, então, o nível dia e noite, 63,5 decibel. Deixa eu ver se tem aqui o cálculo do L equivalente só dele. Aqui no esquema, no desenho, no exemplo, não foi calculado só o L equivalente durante o dia. Não tem. Mas o L equivalente deve ser menor do que o L dia e noite, nesse exemplo aqui. Então, tem também essa variável L dia e noite, que também é usada, nível dia e noite, e usada para fazer, então, a medição do ruído não estacionário. Nível de exposição sonora, deixa eu limpar nosso tempo aqui, tá? Existe uma outra variável, né, que é o nível sonoro, o nível de exposição sonora, que é medido em CEL, Sound Exposure Level, tá? E é definido como o nível sonoro em decibel ponderado A, que dissipa em 1 segundo a mesma quantidade de energia do ruído original. Então, o CEL é uma unidade de medição sonora em que leva em conta a energia dissipada em 1 segundo de um certo ruído. Também é uma variável utilizada, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui,
e ela é utilizada principalmente, né, para medição de ruído de sobrevoo de aeronaves. E tem outras aplicações também, tá? Mas principalmente nesse segmento aqui, ó. Se a gente for estar trabalhando com as normas lá da ABNT, vinculado aí a transporte aéreo, possivelmente o céu vai estar sendo trabalhado nessa norma. Não sei exatamente se sim ou não, porque eu não tenho essa norma, dá para veículos aéreos, tá? Mas possivelmente em algum momento deve estar aplicando lá essa variável aí, tá? Então é isso aí, pessoal, né? Aqui usa o filtro ponderado A, tá? Mais ou menos esse capítulo, grandezas, lá do Bistafa, o objetivo dele era caracterizar o leque. Então, de todo esse capítulo, o que é importante é que existe, para medições de ruídos não estacionários, ruído, né? Ruído não estacionário, existe lá como grandeza, como variáveis para medição e comparação o L10, o L50 e o L90, que são grandezas que permitem fazer a comparação desses ruídos, da exposição das pessoas a esse ruído. Existe o L equivalente, que nas normas aí pode ser LA equivalente, na BNT, por aí, e também existe o nível sonoro dia e noite, que também penaliza o ruído da noite, somando 10 decibel, aquele L equivalente que é medido durante a noite, tá? Penaliza em 10%, tá? E, principalmente, essas variáveis aqui, talvez com nomes um pouquinho diferentes, talvez, tá? Elas sejam, então, utilizadas nas normas. As normas, então, para poder fazer a comparação do ruído, elas usam essas variáveis aqui, tá?